que eu tenho certeza que o Senhor vai te encher de fé nessa noite. Ele é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. Você não precisa de muitas fontes, você precisa dele. E se você tiver ele sobre a tua vida, todas as suas necessidades serão supridas. Eu quero ler um texto com você, Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 20. Depois que a gente lê, nós vamos orar, e aí eu quero começar a compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Mateus capítulo 14, 13, se puder colocar para a gente, vamos lá. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular, a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E Jesus respondeu: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes. E disse Jesus: tragam aqui para mim. E ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças, partiu os pães e em seguida entregou-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Coloque sua mão sobre o seu coração. Senhor Deus, a tua presença ela é real aqui. Desde o início deste culto, nós já podemos te sentir através das canções que foram entoadas. A tua presença se manifestou de uma forma muito especial. Nós te pedimos, fale conosco através da ministração da palavra. Que tudo aquilo que for tratado aqui hoje, meu Deus, nos encha de fé. Que seja uma palavra profética para a nossa vida, para este final de ano. Nós cremos que muita coisa ainda pode e vai acontecer. No nome de Jesus. Amém. Olha para cá, igreja. O primeiro texto que nós lemos diz assim: que Jesus ouviu uma notícia. E após ouvir essa notícia, ele entra num barco e ele sai em particular. E que notícia foi essa? Eu acredito que foi uma das notícias mais tristes que ele pôde ouvir enquanto esteve aqui nessa terra. João Batista era seu primo. Tem uma passagem muito conhecida e especial. Diz que quando Isabel estava grávida e Maria estava grávida, elas foram se encontrar e ali os bebês tiveram contato. Já reconhecendo o senhorio de Jesus dentro do ventre de Maria. Eles cresceram. João Batista, conhecido como aquele que veio preparar o caminho para Jesus. Um homem de Deus, um homem duro nas palavras, um homem muito sério. E um dia ele confronta o pecado do rei Herodes. Pelo seu relacionamento ilegal com Herodias. Logo, aquela mulher coloca sua filha para apresentar a Herodes, para impressioná-lo. E logo Herodes fica tão impressionado e fala assim: pede o que você quiser. E ela faz um pedido: eu quero a cabeça de João Batista num prato. De uma forma muito sinistra.
cabeça de João Batista é cortada, é colocada num prato e é servida na festa. Essa notícia chega para Jesus, o seu primo, alguém querido, alguém que preparou o caminho, alguém que o batizou. Tinha um sentimento, tinha um coração. E chega, João foi morto e a sua cabeça foi servida. Jesus acaba de receber uma notícia como essa. Eu tenho certeza que se fosse nós, ficaríamos abalados, sim ou não? Quando sofremos com uma notícia de doença de alguém muito próximo, quando chega para a gente uma notícia que algum ente querido faleceu, quando chega uma notícia que talvez nos abala muito, uma coisa que é automático, nós queremos ficar sozinhos, nós queremos se isolar, nós não queremos conversar, nós queremos ficar, como diz o ditado, quero ficar na minha. Mas eu não sei se já aconteceu isso com você, porque comigo já. Tem dias que você não está bem, que as coisas não deram muito certo, o trabalho está meio complicado, foi um dia difícil, as contas não fecharam, houve pressão da empresa em cima de você. Ou aquele dia que talvez chega a notícia assim, olha, não contamos mais com você. E bem nesses dias, aparecem pessoas no nosso caminho. E muitos de nós, eu não vou pregar sobre isso, mas eu acho que é muito importante abrir um parênteses aqui. Muitas vezes a gente é tão egoísta, que nos nossos piores dias nós fechamos os olhos para aqueles que de repente estão pedindo socorro. Sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus, ele dentro do barco, se retirando, indo para um lugar deserto. A multidão ouve que Jesus estava indo naquela direção. E de repente o povoado em volta começa a ir onde Jesus estava. E aqui revela o coração do mestre. O coração de alguém que olha para o ser humano, alguém que olha para o que o outro está sentindo, para o que o outro está passando. Nós vivemos uma geração muito egoísta, sabe? Uma geração que se preocupa muito consigo, apenas com as suas dores. Uma geração que a sua dor parece que é maior do que a dor de todo mundo. Isso é muito comum hoje em dia acontecer. Eu quero ficar na minha, não quero saber das coisas. Mas Jesus, ele nos constrange com o seu exemplo. Porque ele não está vivendo um dia bom. Ele acaba de receber uma notícia ruim. E de repente, ele olha e vê uma multidão indo na sua direção. Ele desce daquele barco. E a Bíblia diz que ele cura todos. Jesus cura todos. E aqui eu quero entrar na palavra. Eu acho que atitudes valem como demonstração de fé. Atitudes demonstram qual é o grau da nossa fé. Tem coisas que não estavam programadas, mas que acontecem porque pessoas expressam uma fé fora do comum. Eu quero te explicar melhor para você entender que tem coisas que a Bíblia descreve que aconteceu, porque existiu pessoas que através das suas atitudes demonstraram algo tão expressivo, que a rota foi mudada, que o plano foi diferente, que as coisas tomaram outro trajeto,
porque a sua atitude expressou algo tão forte que chamou a atenção de Jesus. Eu acredito numa coisa, que nós não vivemos, e nós, pelo menos da Viver, não acreditamos num evangelho triunfalista. O que é um evangelho triunfalista? Que você nunca pode ficar doente, que você nunca vai passar por problemas, que você nunca vai ter lutas. Eu acredito sim que nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por problemas, nós vamos ter dias bons, nós vamos ter dias ruins, nós vamos enfrentar muita barra em alguns períodos e estações da nossa vida. Mas eu acredito que o Senhor, Ele continua no mesmo lugar de sempre. Ele continua no seu trono, reinando e governando como sempre. Ele é o mesmo ontem. Nós podemos olhar para a Bíblia e ver inúmeros milagres que foram realizados. Nós podemos olhar para hoje. Quem aqui tem pelo menos um testemunho para contar de provisão, ou que Deus fez algo na sua vida? Alguém, pelo menos que tenha um, levante a sua mão mais alto que você puder. Isso é um sinal que Ele ainda faz hoje. E Ele também continuará fazendo. Então isso chama a minha atenção para quê? Para nos ensinar que uma atitude diferente faz Jesus mudar aquilo que Ele iria fazer. Assim foi com uma mulher do fluxo de sangue. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, para curar a filha de Jairo. Mas apareceu uma mulher, do nada, que toca na ponta do manto de Jesus. E Jesus para tudo e Ele fala: de mim saiu virtude. O plano era Jairo, mas a fé de alguém muda a rota de Jesus. Jesus está passando. Um homem chamado Zaqueu. Se tem alguém que está começando a entender a palavra, eu quero que você abra seu coração. Você pode dar glória a Deus, aleluia. Você pode expressar aquilo que está, sabe, dentro do seu coração. Um homem de pequena estatura chamado Zaqueu. Jesus indo em uma direção. Ele resolve subir numa árvore muito grande. Difícil de subir para quem tem baixa estatura. Jesus passa, olha, fala assim: Zaqueu, desce, porque hoje convém entrar na sua casa, porque salvação está entrando na sua casa. O plano era um, mas a atitude de alguns mudam o plano, mudam o planejamento. Eu quero dizer para você que Jesus não estava num dia bom. Ele estava indo para um lugar deserto, provavelmente como alguns momentos da sua vida, onde ele se retirava para orar, para ficar sozinho, para falar com Deus. Mas ele se depara com uma multidão, que o texto diz que vai a pé aonde ele está. Ele para e cura todos, porque atitudes de fé movem o sobrenatural da parte de Deus. Deus está nesse lugar chacoalhando vidas e chacoalhando pessoas e querendo mexer com interiores nessa noite, dizendo assim: se a tua atitude de fé for algo que chame a atenção de Deus, algo vai acontecer a teu respeito. Você precisa entender algo, isso é muito poderoso. Porque, queridos, esforços e atitudes mostram o grau da nossa fé, mostram o grau do nosso relacionamento.
Eles foram a pé para um lugar deserto para se encontrar com Jesus. Eu não sei se você está entendendo. Eles foram a pé para um lugar deserto para se encontrar com Jesus. Eles foram a pé para um lugar deserto para se encontrar com Jesus. Enquanto hoje muitos não vão de carro a um lugar que tem ar-condicionado para se encontrar com Jesus. Muitos talvez não vão de bicicleta ou de moto a uma sala de oração para se encontrar com Jesus. Enquanto muitos não têm a capacidade de rolar para o lado, dobrar o seu joelho e falar com Deus numa manhã, eles foram a pé a um lugar deserto para se encontrar com Jesus. Eu não sei você, mas isso me constrange. Isso demonstra o grau da nossa fé. O quanto muitas vezes um jogo de futebol te tira da presença. Enquanto um passeio no final de semana se torna mais importante para você sempre, que você não consegue se organizar para estar na presença. Enquanto muitas vezes trabalho, diversão, quantas coisas têm roubado o seu coração. Às vezes nós queremos o sobrenatural de Deus, mas não somos capazes a expressar a Ele o tamanho da nossa fé através das nossas atitudes. Meu querido, é muito simples atrair o favor de Deus. Eu olho para minha esposa, eu lembro ela ainda com 16, 17 anos. Quando morava a 8 quilômetros da igreja, e às vezes não tinha carona, sozinha, saía de um lado para o outro, com a mãe brigando. Você vai para a igreja? Você vai ver, na hora que você chegar, as portas vão estar fechadas. Igreja de novo. Quantas vezes não ouviu assim? Se você quiser ir no baile, você pode. Mas eu não quero que você fique socada na igreja. Só que, durante muito tempo, sozinha, até que Deus preparou um príncipe para ela. Cheio de dinheiro. Montado num Passat. É verdade, antes era na bicicleta prata. Levei muito essa mulher para trabalhar no meu cano da bicicleta. Ia toda feliz, eu ia cantando no ouvido dela ainda. Poderoso Deus. E ela no cano, feliz, da bicicleta. As mentes mais impuras já pensaram outra coisa. Mas ela já estava feliz porque antes o príncipe já tinha encontrado ela. Algumas mentes já entenderam. Deixa para lá que tem muito solteiro aqui hoje. Mas durante muito tempo, a gente precisa rever qual é o nosso grau de entrega a Deus. O grau de sacrifício que você faz. Como você está se entregando, como você está vivendo com Deus. Gente, se achamos que estar domingo numa igreja é demais para a gente, de 0 a 10, qual é o grau da sua fé? Mas uma multidão. E eu creio nisso, que o Senhor está levantando pessoas nesses últimos dias com corações sedentos. Eu tenho visto isso, pessoas com corações ardendo, querendo mais de Deus. Eu tenho visto isso acontecendo, pessoas que querem mais, que querem provar mais da presença. E naqueles dias uma multidão levanta e começa a seguir Jesus, ir aonde Jesus estava. Eu fiz até uma pose boa agora, hein? Estava. Onde Jesus estava. E Ele cura todos. Alguns pensam assim: pastor, igreja tem que ser que nem hospital, para que todos sejam curados. Não.
Hospital é um lugar que você fica até ficar bom, depois você vai embora. A igreja não pode ser que nem hospital, a igreja tem que ser como família. Porque Jesus demonstra isso nessa passagem. Ele cura a todos, ele demonstra o favor. Ele revela assim: eu estou aqui para cuidar, eu estou aqui para sarar, eu estou aqui para limpar o interior, eu estou aqui para curar as feridas. Mas entenda uma coisa, e no versículo de número 15 diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Dei vocês mesmo algo de comer para eles. Olha para cá, isso é muito poderoso. Jesus acaba de curar todos. Os discípulos chegam e dizem: Jesus, libera eles. Eles precisam ir nos povoados, porque aqui é um lugar deserto. No lugar deserto não há comida. Libera eles. Eles têm recurso para eles se alimentarem. Eles não estavam sem recurso para comer, porque os discípulos dizem: liberem, que eles vá. E eles comprem e eles se alimentem, porque vai ficar noite e aqui não há lugar que tenha comida. Esse é um dos versículos mais que enche o meu coração nessa passagem. Jesus fala assim: eles não precisam ir, porque Jesus estava querendo mostrar para eles: eu não sou um hospital, mas eu quero resgatar em vocês a paternidade, vocês enxergarem em Deus que Ele é Pai, que Ele cuida, que Ele é suficiente, é aquele que provê, é aquele que abraça, é aquele que se preocupa nos mínimos detalhes de todas as suas necessidades. E Ele fala: eles não precisam ir, quer dizer, eles podem ficar, eles podem ficar aqui. E os discípulos dizem: como assim, mestre? Ele faz uma pergunta: o que tem aí? A pergunta é que Jesus faz, ele recebe uma resposta: 5 pães e 2 peixes. Você sabe uma coisa? Jesus não te levaria para um lugar sem antes criar um jeito de te sustentar. Ele não te levaria para um lugar se Ele não fosse te bancar. Ele não te colocaria numa posição se Ele não fosse te dar força. Ele não te levantaria como líder de um setor se Ele não fosse te dar respaldo. Ele não te conduziria para você se levantar e servir se Ele não fosse para ser a tua fortaleza. Ele não te colocaria à frente de uma empresa se Ele não fosse dar todo o suporte que você precisa. Ele jamais te colocaria num lugar onde Ele não te supriria naquilo que você fosse fazer. Ali Ele começa a mostrar a paternidade, ali Ele começa a mostrar o cuidado, ao ponto de falar assim: traga-me esses 5 pães e 2 peixes. O versículo de número 18 diz: tragam-nos aqui para mim. Deus só pode pôr a mão dele se você tirar a sua. Fala para alguém: Deus só pode pôr a mão dele se você tirar a sua. Dr. Murdock diz assim:
Se aquilo que está em sua mão não é a sua colheita, é a sua semente. Nós precisamos aprender a colocar na mão do Senhor aquilo que temos. Se é um projeto apenas, coloque na mão dele. Senhor, eu tenho um projeto em 2025. Eu quero tirar do papel isso. Eu quero montar um negócio, Deus. Eu quero ampliar os negócios. Isso é um projeto. Eu quero colocar na sua mão. Você precisa aprender a colocar na mão do Senhor os teus recursos, para que seja abençoado todo o resto. Olha o que diz em Romanos capítulo 11, 16. Se puder, projeta para mim, fazendo favor. Romanos 11, 16. Diz assim. Eu vou ler aqui na versão linguagem de hoje. NTLH diz assim: pois, se o primeiro pão assado, depois da colheita, é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. É aprender, pegar o que você tem e confiar na mão do Senhor. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade, o coração tão preso em dinheiro, que não consegue separar a 10ª parte e falar: Senhor, está aqui. A pergunta é: a tua 10ª parte resolve o teu problema? Você nunca parou para pensar nisso, né? Mas Satanás te faz ficar preso na menor parte e faz você tirar o olho da maior parte. A Bíblia diz assim: se você santifica a primeira parte, todo o resto será santificado. Quando você, em primeiro lugar, passa na tua mão dinheiro, você pega e fala: Senhor, eu coloco nas tuas mãos o que é do Senhor. Agora, Pai, abençoa o resto. Vira a bênção de Deus, porque diz assim: se você consagra as raízes, os ramos, quer dizer, aquilo que vai produzir a árvore, também será abençoado. O Senhor está falando com a gente hoje. Nós precisamos aprender a colocar na mão dEle. Em primeiro lugar, o que temos, para que todo o resto seja tocado. Você quer, às vezes, fazer negócios assim: Senhor, abençoa todo o resto, e do que sobrar eu te darei. Não é assim. A Bíblia ensina: primeiro você coloca nas mãos dele, primeiro você consagra, e todo o resto será abençoado. Tinha 5 pães e 2 peixes, ele diz: coloca na minha mão. Jesus faz assim. Ele pega, oh glória a Deus, ele pega os 5 pães e 2 peixes, ele abençoa, e ele devolve na mão dos discípulos. Ele pega, ele abençoa e coloca na mão dos discípulos. A bênção dele, quando ele põe a mão, aparentemente é os mesmos 5 pães e 2 peixes, fisicamente, mas espiritualmente já não é mais a mesma coisa, porque ali tem a bênção. E quando tem a bênção, as coisas são diferentes. Porque eu já vi muita gente com pouco, com muito, não ter nada, e já vi muita gente com pouco passar a ter muito. Porque você pode ter muito sem a bênção e não dá para nada. É diferente daquele que tem menos, mas com a bênção e faz tudo. Tem muita gente
Que às vezes você olha e fala assim, puxa, essa pessoa ganha menos que eu. Eu já vi isso muitas vezes na minha vida. A pessoa, de repente, ela não tem a mesma condição do outro. Aí você olha o outro, está todo enrolado. Mas você olha aquele que aprendeu a colocar nas mãos de Deus. Fala, puxa, a vida desse foi para frente. Por quê? Existe a bênção. Então tem muita gente com muito, vivendo com pouco. E tem muita gente com pouco, vivendo com muito. Ele abençoa, ele devolve e dá uma ordem. Ele fala assim para os discípulos, agora eu devolvi para vocês. Agora vocês vão dar na mão do povo. Jesus, ele pega o pão, ele dá na mão dos discípulos e dá uma ordem aos discípulos, vocês vão entregar para o povo. Só que antes, versículo 19 diz, e ordenou que a multidão se sentasse na grama. E tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graça, partiu e disse, e em seguida entregou aos discípulos e a estes a multidão. Olha só, aqui tem uma lição preciosa para a gente. Ele não faz milagre na bagunça. Primeiro ele organiza, depois ele multiplica. Tem coisas que ainda não aconteceu na sua vida, porque você não se organizou. Tem coisas que Deus ainda não fez, porque a sua vida ainda está bagunçada. Você está levando para as coxas, está levando de qualquer jeito. E você acha que vai haver multiplicação, você levando de qualquer jeito. Tem coisas que não acontecem porque não houve organização. Organização é um princípio precioso de Deus. Por isso, seu nariz é virado para baixo e no meio. Ele é organizado no lugar certinho. Você tem 2 olhos, uma boca, uma orelha, uma de cada lado. O Senhor colocou cada coisa no seu devido lugar. Organização é um dos atributos de Deus. Tudo que você vê fora do lugar não prospera, não multiplica, não avança. Por isso a primeira coisa que você precisa é organizar. Você quer ver as coisas dando certo? Comece organizando. Organize sua casa. Organize sua mesa. Organize sua vida. Organize seus horários. Às vezes não tem horário para nada. Por isso não avança, por isso não rompe, por isso não prospera. Por isso não vê multiplicação. No dia que dá, faz, do jeito que Deus fez. Organize. Jesus poderia falar assim, bom, entregue de qualquer jeito, mas ele dá uma ordem, organize. Em outro texto paralelo, diz que ele manda separar em grupos pequenos, muitos grupos pequenos. Direção de organização. Você precisa ter dia para buscar a Deus. Você precisa ter dia para você ir na academia. Você precisa ter dia para você ter tempo com a sua família. Você precisa ter dia para arrumar sua vida, sua casa. Você precisa ter o dia para você se cuidar. Precisa haver organização, senão não há multiplicação. Se você levar bagunçado as coisas, você nunca vai sentir prosperando. É simples. Qual é o teu sentimento o dia que você para e fala assim, hoje eu vou organizar minha casa? Na hora que você olha tudo no lugar bonitinho, qual que é a sensação? A mulher acaba de arrumar a casa bonitinha. Aquele sentimento de paz, de alegria. Aí chega a criançada e o marido, querendo bagunçar tudo coreto. Põe no lugar. Você só sente os olhos assim. Não que a minha faça isso, porque a minha é um doce como mel. É só os olhos. Tipo assim, né? Já entrega. Acabei de arrumar, põe no lugar. A organização já era prazer. Organize.
Esse é o passo que antecede a multiplicação. O Senhor dá essa ordem e eles passam a ser organizados. Os discípulos começam com 5 pães e 2 peixes. Ele parte, dá um pedaço na mão de um, dá um pedaço na mão do outro, dá um pedaço na mão de um, dá um pedaço na mão do outro. Agora vai, distribua, entrega ao povo. E ele começa a observar os discípulos saindo. E André de um lado vai distribuindo, Mateus de outro vai distribuindo, João de outro vai distribuindo, Tiago vai do outro lado distribuindo, e cada um vai de um lado distribuindo, e daqui a pouco eles começam a olhar, 1000 pessoas sendo alimentadas. Uau! 5 pães e 2 peixes alimentou 1000, vamos continuar. E eles continuam avançando, daqui a pouco 1500, 2000 pessoas. Uau! Porque ali havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E eles vão, e mediante a palavra do que o Senhor disse, apenas vá e distribua. E eles vão passando, daqui a pouco 3.000 pessoas, daqui a pouco 4.000 pessoas, 5.000 pessoas estão sendo alimentadas. É aquele momento da nossa vida onde nós ouvimos uma palavra, acreditamos nela, começamos a caminhar em cima dela, começamos a fazer aquilo que o Senhor nos disse para ser feito, começamos a acreditar com todo o nosso coração, mesmo com poucos recursos, nós vamos caminhando e começando a ver que está havendo progresso, porque nós não estamos mais com o olho no pão, mas nós estamos com o olho na palavra. Quando você está com o olho no pão, você corre um sério risco de faltar, mas quando você coloca o teu olho na palavra, você vai caminhando, entregando, vai alimentando pessoas e a multiplicação vai acontecendo. Eu quero liberar uma palavra que ardeu no meu coração nesta manhã, de liberar sobre a tua vida. Tem pessoas que têm feito planos de restrição nesse final de ano, tem pessoas que têm olhado para o pão e às vezes feito planos da seguinte forma: esse ano eu não vou conseguir confraternizar, esse ano eu não vou conseguir aproveitar, esse ano eu não vou conseguir ver minha família, esse ano eu acho que eu não vou conseguir viver o melhor, porque as coisas estão difíceis. Mas Deus tem uma palavra que sai desse altar para a tua vida. Tira o olho do pão e olhe para a palavra, tira o olho do pão e olhe para a palavra, porque aquilo que Ele pediu para você fazer, seja obediente, porque Ele vai suprir sobre a tua vida. Ele é suficiente para te suprir em tudo que você precisa. Esse final de ano não vai ser um final de ano de escassez. Vira para alguém e fala assim: não vai ser um final de ano de escassez, vai ser um final de ano de abundância. Eu quero que você fique de pé. A palavra registra que naquele dia, mais de 5.000 homens, mas mulheres e crianças foram alimentadas. Todos acabaram de comer. Os discípulos voltam para o meio do povo, aonde eles comeram, e recolhem 12 cestos cheios. Isso tem um significado para a gente, que Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Enquanto você está pensando em apenas suprimento, Ele está pensando em abundância. E eu vou repetir isso, isso precisa entrar no seu coração. Enquanto você está fazendo, às vezes, as contas apenas para ser suprido, o plano dele para a tua vida é de abundância. Você está pensando assim: puxa, será que esse ano vai dar certo? Será que vai dar certo?
queria tanto ver meus pais, queria tanto viajar, queria tanto dar uma volta, queria tanto ter possibilidade de quitar as minhas contas, de colocar a casa em ordem. Eu sinto uma palavra para te entregar nessa noite. O teu plano é esse, mas o plano de Deus é plano de abundância. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não reclame de onde vai vir. Tem pessoas que Deus vai levantar para te abençoar. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa, porque às vezes o mau recebedor revela o orgulho. Tem pessoas que falam assim: puxa, mas eu não queria que alguém fizesse por mim, eu não queria que alguém, não, eu queria que eu, com o meu próprio esforço. Tá ok, você tá certinho, mas tem hora que Deus levanta pessoas para nos abençoar. Sabe para quê? Para tratar o nosso orgulho e a nossa dependência de Deus. Aprenda a ser um bom recebedor. Aprenda a ser alguém que recebe as bênçãos de Deus com alegria, não importa de onde venha. Porque vai ter pessoas que Deus vai levantar para te abençoar. Eu creio que vai chegar convites assim para você nesse final do ano. Vamos viajar comigo, você não precisa gastar nada, apenas vem. Eu creio que vai chegar convites para você assim, ó, vamos nessa festa. Puxa, não quero ir não. Mas vai ter gente que vai virar para você: vamos, porque eu vou pagar tudo para você. E você vai fechar a sua bocona royal e vai falar: amém, Jesus, eu creio e tomo posse disso. Você não vai rejeitar, porque é o Senhor provendo sobre a tua vida. Você vai, Senhor, eu creio, você vai levar nessa palavra e falar: Ele é suficiente, porque Ele supre a nossa vida, da forma como Ele quer, da forma como Ele acha. Eu quero que você feche os seus olhos, se essa palavra faz sentido para você. Você que está nos assistindo, se essa palavra faz sentido para você, coloque sua mão sobre o seu coração, onde você está. E eu quero que você medite sobre isso, porque Ele é suficiente, Ele é mais que abundante, Ele é aquele que supre as nossas necessidades, Ele é aquele que cuida de nós. Coisas inesperadas vão acontecer. Prepare-se que provisões do céu o Senhor está preparando sobre a tua vida. Vai chegar o dia, de repente você está assim: puxa, dia 20 eu tenho uma conta alta para pagar e eu não sei como vai ser. Presta atenção, apenas viva e creia, porque chegará um momento que surgirá a provisão, ela virá. Ele é suficiente, Ele é mais que abundante.